né? Então, gente, vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês a palavra estruturalismo, sabe? Ou pós-estruturalismo? Ah, fulano é um pós-estruturalista. Vocês já ouviram algo desse tipo? Não. Tudo bem. Ok. Quando a gente fala de estruturalismo, no campo das ciências sociais, a gente está falando precisamente de algo que estuda grandes estruturas, que está preocupado em estudar grandes cadeias. Só que a gente tem inaugurado esse método, não é uma corrente especificamente, né? Esse método de avaliação, a gente tem inaugurado ainda no século XIX, com o estudo principalmente da língua, para se perceber grandes estruturas. Só que é no século XX, com um antropólogo chamado Lévi-Strauss, que é um antropólogo assim, muito conhecido nas ciências sociais, que ele vai trazer para a antropologia o estudo através a análise da sociedade através do estruturalismo, através de uma análise que é macro e não micro. E através do estruturalismo, a gente usa uma análise que é macro, uma lei geral, para poder entender algo que é específico, algo que é micro, certo? Só que no final do século XX, a gente vai ter uma grande crítica a esse método de avaliação das ciências humanas, principalmente com um filósofo muito conhecido chamado Michel Foucault. O Foucault, ele vai ser um dos principais críticos do estruturalismo, ele vai ser em muitos momentos chamado de estruturalista, ele não vai concordar com essa nomenclatura e ele vai aplicar sérias críticas ao estruturalismo. E aí a gente tem, na década de 70, principalmente, uma quebra de paradigma. E aí a gente tem uma investigação centralizada em uma outra coisa. Só que aí eu vou explicar melhor isso para vocês, certo? Eu vou compartilhar o slide que eu preparei. A Ana Carolina está entrando aqui. Deixa eu anotar o nome. Só um minuto. Vamos compartilhar. Vamos lá. E o que é o estruturalismo, né? A gente já fez uma breve introdução do que seria. Então, apesar de muitas pessoas chamarem de corrente, não é especificamente uma corrente, né? É um método das ciências humanas e surgiu com o estudo da linguística a partir de um suíço chamado Saussure. A Ana Carolina está entrando aqui. E o que o estruturalismo ele busca compreender, né? Ele busca identificar as estruturas gerais de um todo, analisando suas partes. E algo assim muito específico do estruturalismo, que foi algo desencadeado pelos estudos do Lévi-Strauss, do antropólogo que eu mencionei para vocês, é o estudo da cultura como elemento explicativo das ações humanas. E aí, o estruturalismo, ele tem um gosto muito específico por algo que a gente chama, na história, de longa duração. Então, por exemplo, eles avaliam que a cultura é algo que você passa de geração a geração e é algo que possui um grande sistema, Davi entrando aqui. E algo que possui um grande sistema com permanências. Então, por exemplo, o Lévi-Strauss, avaliando diversas sociedades, ele vai ver coisas incomuns, coisas com permanências, mesmo em sociedades diferentes, certo?
Então, ele está estudando algo, fazendo uma avaliação macro, a partir do estudo da cultura. E ele vai identificar coisas que são semelhantes nas sociedades, nas culturas. E aí, por isso que a gente está falando de uma grande estrutura da sociedade. Então, vamos lá. Bom dia, professora. Bom dia, Davi, tudo bem? Então, vamos lá. Inspirando-se no estruturalismo linguístico de Saussure, na teoria dos fatos sociais do sociólogo francês Émile Durkheim, além de inspirações no idealismo alemão, e aí, sobretudo, no filósofo Immanuel Kant, né? O sociólogo, filósofo e antropólogo franco-belga Claude Lévi-Strauss levou o estruturalismo para a antropologia, aquilo que a gente falou lá no início da aula. Strauss baseou-se na tese de que há uma estrutura sociológica que permeia as formações sociais. Para que a antropologia lograsse êxito, ela precisaria compreender essa estrutura, que poderia ser entendida como com aprofundamento em culturas diferentes por meio do trabalho de campo. E aí, não sei se vocês sabem, mas o antropólogo, ele precisa ir a campo fazer a sua investigação. E aí ele tem lá o seu diarinho de campo, né? E ali ele vai fazendo as suas anotações quando ele deseja estudar determinada cultura, determinada sociedade. Então, o antropólogo é aquele cientista social que ele vai a campo, ele precisa estar a campo para poder entender determinado contexto, né? Diferente, por exemplo, de um historiador, que precisa estar bem distante do seu objeto e distante temporalmente do seu objeto para poder compreendê-lo. E aí, por exemplo, um historiador que se depara com a história do tempo presente, ele encontra certas dificuldades, porque ele precisa de um certo afastamento temporal. O antropólogo, ele vai a campo investigar determinada cultura, investigar o seu objeto de pesquisa, através do seu diário de campo. Vamos lá. A compreensão dessas diferentes culturas, entendidas como partes, revelaria elementos comuns entre elas, o que faria com que as partes, cada cultura, fornecessem pistas para a compreensão do todo, a humanidade, né? Então, por exemplo, o Lévi-Strauss vai investigar, por exemplo, o parentesco, e ele vai ver que existem semelhanças em várias sociedades referentes ao parentesco, tá? E ele vai usar diversos conceitos desse tipo para poder estabelecer semelhanças. Então, para poder estabelecer algo que é macro, um estudo realmente estruturalista, uma grande estrutura, certo? Deixa eu minimizar vocês aqui, tem gente falando comigo. Calma aí. Eu pausei o compartilhamento. Bom dia, Ana. Deixa eu voltar para o compartilhamento de tela aqui, que eu interrompi sem querer. Então, o Lévi-Strauss, ele percebeu os primeiros elementos fortes para sua tese estruturalista no contato com os índios brasileiros. Ele notou que, por mais que a cultura dos indígenas brasileiros estivesse distante da europeia e de outras, havia uma estrutura social com elementos minimamente parecidos. Então, vocês conseguiram captar o que não só o Lévi-Strauss, mas o antropólogo, o sociólogo, o filósofo, o linguista, né? Esses cientistas que estão inclinados ao estruturalismo, a compreender a sociedade aplicando o método estruturalista, ficou claro para vocês que eles precisam
estudar algo que é macro para assim chegar ao específico, para assim chegar ao micro, e aí estabelecer através do macro semelhanças entre o micro, entre o específico. É um pouquinho complexo, eu sei. Mas ficou claro para vocês isso? Ou não? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Professora, entendi. Estou tentando trazer, tipo assim, porque eu estou pensando agora também. Essa questão de ter um líder, tipo o cacique lá deles, ter um líder, como tem um rei, vamos supor, um príncipe e tal. Aí já é uma opção política, vamos dizer assim, parecida. Aí tem a questão da divisão de trabalho. Tipo, os homens caçam, as mulheres das crianças, da comida e tal, da vestimenta. Então tem outra divisão aí de trabalho entre as duas, né? Que era esse meio que esse choque, né, cultural entre as duas, mas que eram bem parecidas, é mais ou menos isso que eu... Isso, é exatamente isso. É isso que você simplificou bem didaticamente o que o Levi-Strauss está falando. Apesar de serem culturas diferentes, por exemplo, apesar dos indígenas brasileiros serem culturalmente diferentes, por exemplo, dos espanhóis, dos portugueses, mas na sua organização social existem alguns pontos que se assemelham, certo? Por exemplo, com a escolha de um líder, que é o cacique. Em Portugal você tem o rei. É exatamente isso, Davi. Ficou bem didático. Muito bem. Alguém tem mais alguma contribuição ou alguma dúvida até aqui? Podem falar, gente. Eu não, prof. Não? Entendi. Então tá bom, que bom que vocês estão entendendo. Então vamos voltar para o compartilhamento. Então vamos lá. Então, a partir do estruturalismo, a gente tem a instauração de elementos que são universais. E aí, a gente tem, por exemplo, nesses elementos universais, como eu já mencionei, né, a gente tem semelhanças entre as culturas, né, e princípios que são semelhantes. E aí a gente tem a instauração de um grande sistema para poder compreender a sociedade. Então, vamos lá. O método estruturalista influenciou de forma significativa as ciências humanas, mais especificamente até a década de 1950. A década seguinte foi marcada pela quebra de paradigma, com críticas decisivas ao antigo modelo, fato que culminou no cenário para a instauração do pós-estruturalismo. A década de 60, gente, no mundo, é marcada por grandes movimentos sociais, certo? A gente vive, na década de 60, né, o mundo vive o contexto da Guerra Fria. E aqui na América Latina, a gente vive contextos de ditaduras. Falando especificamente do Brasil, a gente vive um contexto de ditadura que é civil-militar. Não é somente militar, né? Vocês já devem ter estudado isso em algum momento da vida de vocês. Não é somente militar, porque a gente teve o apoio de diversas camadas da população, sobretudo as classes médias e os empresários, né, que foram financiados pelo governo norte-americano através de um complexo que ficou conhecido como IPES e IPAD. Tem um livro aqui específico, é esse aqui. Não é de um brasileiro, é de um francês, mas ele vem detalhando tudinho sobre os IPs e os IPADs, né, que foram montados aqui no Brasil e que foram financiados pelos Estados Unidos. Esse livro saiu assim, no século passado e revolucionou assim, a maneira de se compreender a ditadura civil-militar no Brasil, certo? O nome é 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Então, vamos lá. A gente vive esse contexto aqui no Brasil, a gente vive o contexto de outras ditaduras na América Latina, né? A gente vive
a ditadura no Chile, na Argentina. A gente tem na Europa diversas manifestações contra o comunismo, certo? Porque vocês sabem que existia o bloco capitalista e o bloco comunista. E, por exemplo, a Polônia, a República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, né, ficaram sob influência do comunismo. E um comunismo que era stalinista, que perseguia os opositores políticos, né? O ano de 1968, sobretudo, é um ano de grandes manifestações populares. Manifestações populares na Europa contra o comunismo, que perseguia os opositores, certo? E que não dava uma liberdade de pensamento às pessoas. E aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem diversas manifestações estudantis. Muito porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um estudante chamado Edson Luiz, ele foi morto em um restaurante, morto por militares em um restaurante. E a população vai se revoltar, e aí a gente vai ter diversas manifestações estudantis no ano de 1968. Estou pensando. Oi. Professora, tipo assim, muitos artistas também, né, saíram do Brasil e tal, por conta dessa perseguição mesmo. Saíram. E aí, em 79, eles voltam com a lei da anistia. Né? Eles fazem até música, né, quando eles voltam. Fazem. Tem uma música, eu não lembro quem é, tipo, que fala que devolveram o nosso país e tal. É bem forte as letras. Muitos tiveram que sair do Brasil, inclusive o João Goulart, que era o antigo presidente, né? O presidente antes do golpe, ele foi se refugiar no Uruguai e ele acabou morrendo no exílio. Muitas pessoas morreram no exílio, né? As pessoas não regressaram ao Brasil. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o ano de 1968, sobretudo, é um ano de grandes movimentos. Nos Estados Unidos, a gente tem um movimento hippie, certo? Surgindo, que está contestando também a guerra do Vietnã, as motivações da guerra do Vietnã. Então, para o mundo, é uma década de quebra de paradigmas, de contestação de paradigmas. Então, vocês acham que nas ciências sociais, algo que está avaliando estruturas macros não vai ser questionado? Vai ser questionado também. Né? Muita coisa vem sendo questionada. Então, algo que avalia coisas de forma genérica não é mais suficiente para a sociedade, não é mais suficiente para o mundo. O mundo quer compreender as subjetividades, quer compreender o micro. E aí, nas ciências sociais como um todo, começam a surgir diversos métodos de avaliação de estudos de caso mais focalizados, mais específicos. Por exemplo, na história, a gente tem o surgimento da microhistória, com o Giovanni Levi, com o Robert Darnton, por exemplo. E aí, eles começam a fazer estudo de caso para poder compreender algo que é geral, certo? Na filosofia, a gente tem o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele vai querer compreender a subjetividade do ser. Ele vai empreender um grande estudo sobre os micropoderes que agem nas diversas camadas da sociedade. Aquele poder que exerce influência sobre os nossos corpos diariamente e que a gente não consegue perceber e que a gente não consegue ver. Por exemplo, a gente hoje aqui, nessa sala virtual, né, de aula, a gente não consegue perceber o poder que está sendo exercido. Só que ele está sendo exercido, certo? Existe uma pessoa que está com a autoridade da fala, por exemplo, certo? Que está com um certo estatuto de verdade, empreendendo um certo conhecimento, transmitindo certo conhecimento, certo? E os alunos, eles ficam em certa posição de igualdade. A gente não consegue perceber isso diariamente, mas
Isso é mais claro quando a gente está em sala de aula, né? Quando o professor está diante da classe e os alunos estão todos sentados lado a lado, né? É imposto que eles usem um uniforme, que eles sejam facilmente identificáveis, certo? O professor também, muitas vezes ele utiliza o uniforme para ser identificado enquanto professor. Então, são ações coercitivas que estão sendo aplicadas na gente que a gente não consegue perceber. E é isso que o Foucault está querendo analisar, esses micropoderes que a gente não vê, mas que estão na sociedade, certo? E aí ele tem uma obra muito importante que é chamada Microfísica do Poder. Ele tem uma obra muito, muito importante que é chamada Vigiar e Punir, que ele vai estudar esse micropoder através da prisão, do estudo sistemático da prisão e dos hospitais, né, do saber médico, por exemplo, certo? Então, como eu falei com vocês, nas ciências humanas como um todo, nas ciências sociais, a gente vai ter uma crítica, uma quebra de paradigma. E a década de 70 é a década decisiva para essa quebra de paradigma, certo? E um dos principais, isso aí vai cair na V2 de vocês, né? Um dos principais críticos do estruturalismo, sem dúvida nenhuma, é o filósofo Michel Foucault, que está buscando analisar a subjetividade do ser, que está buscando analisar os micropoderes. Certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Bom. Aí, os pós-estruturalistas, eles mencionam que a gente não deve compreender só o conceito, a gente deve compreender um estudo sobre a historicidade do conceito. E eles prezam muito pela desconstrução, pela relativização. É claro que isso também tem problemas, né? Quando a gente relativiza tudo, quando tudo é relativo, né? Muita gente vai criticar os pós-estruturalistas, né? Mas eles pregam uma desconstrução, por exemplo, do conceito de verdade. Eles pregam uma desconstrução dos conceitos empreendidos até aqui, né? Quando a gente pensa nas décadas de 30, 40, 50, a gente pensa num estudo muito focalizado, por exemplo, na luta de classes. Então, a gente pensa no estudo focalizado no marxismo, né? Na luta de classe, a grande valorização das avaliações dos sistemas econômicos do mundo, certo? Das classes dominantes. Então, a gente tem um estudo empreendido pelo método estruturalista. A partir da quebra de paradigma, a partir, sobretudo, da década de 70, que foi resultado das manifestações ocasionadas na década de 60, né? A partir da década de 70, a gente tem uma nova focalização. A gente tem um foco, por exemplo, no estudo de gênero. A gente tem uma focalização no estudo de vulnerabilidade, certo? No estudo das desigualdades, né? Que a gente vê muito isso hoje em dia, né? Vamos lá. Minorias étnicas, e tudo isso está em pauta nos dias de hoje, não é? Tudo isso é resultado da crítica dos pós-estruturalistas ao estruturalismo. E aí a gente tem um estudo mais focalizado nas minorias étnicas, nos estudos de gênero, certo? Nas questões de vulnerabilidade social, que a gente discute isso diariamente na escola, esses subtemas, né? Que são temas que surgem muito a partir da década de 70. Os cientistas sociais, eles não estão mais querendo compreender, generalizar as coisas e compreender coisas, grandes sistemas, mas eles estão querendo compreender as microparcelas da sociedade e como isso pode influenciar o todo, certo? Compreender os estudos de caso. Então, por exemplo, na história, por exemplo, a gente vai ter
um livro muito importante chamado, e aí é associado à história cultural, né, chamado Grande Massacre dos Gatos. A partir de um evento de um massacre dos gatos, o Robert Darnton, ele vai compreender uma estrutura de pensamento da França nos séculos 17, 18. Tem também um estudo muito importante da microhistória, por exemplo, que é do Carlo Ginzburg. Ele é um italiano. E ele vai analisar a escrita de um moleiro. E aí, ali, através de um estudo de caso, ele vai compreender um sistema de escrita de uma determinada região da Europa, em um determinado século, em um determinado momento. Então, a partir dessa quebra de paradigma, a gente vai ter uma focalização nos estudos de caso. Ficou claro isso para vocês? Gente, ficou claro isso para vocês? Vocês estão me ouvindo? Ficou, professora. Ficou? Alguém tem assim alguma questão que queira falar, que queira levantar? Uma coisa que não tenha ficado muito claro para vocês? Tem? Gabriel gostou do estudo do estruturalismo e do pós-estruturalismo aí. Ninguém? Então, eu vou fechar essa sala. Todo mundo volta, porque eu não anotei, por exemplo, o nome da Cecília, da Aline, da Ana Caroline. Eu vou anotar aqui. Vocês voltem e aí a gente entra no estudo do Nietzsche. Tá? Então, vamos lá. Voltem no mesmo link, pessoal.